O consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do consumidor. Olá, Ribeirão. Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje o prazer de ter novamente o Dr. Rony Gatto ao vivo aqui comigo no estúdio. Dr. Rony, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, ao vivo e a cores, e a né? Cores. Olha só que maravilha. Com direito a fotos no final. Com direito a fotos no final, perfeito. Ô Rony, eu vou entrar... Aliás, eu vou dar sequência a um assunto que eu iniciei ontem, que eu acho importante nós tocarmos com a sua visão, né, com o seu ponto de vista, porque ontem eu falei muito sobre a questão Anvisa, mas a Anvisa na questão Colgate, e aí eu dei o exemplo das pastas também que eram utilizadas no cabelo. Nós tivemos, eu quero entender que balizamento que é esse, em que a Anvisa de um lado, ela por 13 casos, ela suspende uma marca, ou seja, ela expõe essa marca para a grande maioria dos consumidores, e aí eu posso falar realmente, é a grande maioria, na hora ela vai falar mal daquele tipo de produto. Ela não vai querer mais comprar aquele tipo de produto, porque existiram 13 casos e a Anvisa foi lá e suspendeu que o produto seja comercializado. Em contrapartida, há 2, 3 anos, ela também fez isso com as pastas de modelagem para o cabelo, no qual houve um caso específico em que uma mulher acabou perdendo uma das visões, né, um dos olhos, mediante ao contato que teve com aquele produto. Que tipo de balizamento é esse? Já que o número, os milhões que somos no Brasil, vem 13 casos específicos, né, inclusive nominados, e o outro, realmente muito específico, muito claro e bem mais pesado. Como que ela pede a suspensão desses produtos de uma forma que o mercado entenda, que o consumidor entenda que isso é meramente fator administrativo, regularização, identificação, controle, adequação, às vezes, às normas legais do país, coisa que a grande maioria das pastas não tinham, né, porque vinham dos Estados Unidos e nem traduzidas eram na época. Então, que tipo de peso e medida que é utilizado? Rodrigo, isso é bem legal. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem o primeiro grande dever dela, é prezar pela saúde da população no tocante a minimizar riscos advindos do consumo de produtos que possam ser utilizados pelos seres humanos, principalmente. Tá? E nessa linha, o que acontece é que no momento em que você tem uma situação de possível risco à saúde humana em grandes quantidades, que pode realmente expor uma parcela relevante da população pela abrangência do produto, forma de comercialização, enfim, ela tem o dever de ser preventiva. Então, por isso que medidas, às vezes, mais duras acontecem de suspensão imediata da comercialização de um produto ou, às vezes, de um lote de produto. Não é o produto em si ou o produto todo, mas só de algum lote que ela tenha identificado como nocivo. E pode acontecer, de fato pode, um erro de formulação, alguma contaminação. A gente falou aqui das pastas de dente, mas a gente pode lembrar da cervejaria lá de Belo Horizonte, Sim. que algumas pessoas morreram por um produto que, a rigor, não deveria estar na cerveja. Só me engano, ele é usado para limpeza e etc. E aconteceu uma contaminação, essa contaminação se tornou fatal. A Anvisa não quer correr este risco. Então, a primeira medida que ela faz identificando o potencial danoso daquele produto, daquela formulação, ela suspende a comercialização e determina o imediato recolhimento daquele lote. Então, primeiro a gente contém o risco. Contido o risco, a fabricante tem todo o direito de ir lá e demonstrar, olha, o problema colocado não decorre do uso do produto, foi uma coincidência, pode acontecer. Ou nós temos informação na embalagem de que, no caso aqui, se não me engano, é cloreto de estanho, né? Eu estava dando uma consultadinha aqui, uma colinha antes. Cloreto de estanho pode causar alergia ou irritação, que não é nada grave, não vai levar a óbito, mas simplesmente vai trazer às vezes uma vermelhidão, até um desarranjo intestinal leve ou coisa do gênero, né? Estou falando de pasta de dente, se engole, querendo ou não, alguma quantidade. Então, ela já alerta, e foi o que a Colgate fez.
Então, no momento em que a Anvisa notificou a empresa da suspensão da comercialização, obviamente a Colgate tem uma estrutura, tem um corpo técnico, um corpo jurídico, que vão desde cientistas, pesquisadores, formuladores, químicos, etc., até advogados. Ela já mostrou, o que eu presumo que ela já fez o seu recurso à Anvisa, demonstrando que ou o produto não oferece o risco ao qual foi atribuído a ele, ou que realmente é um risco já conhecido, sabido dos consumidores, que essa amostragem é muito pequena em relação, imagina quantos milhões de tubos de pasta de dente já foram comercializados desta mesma marca, nessa mesma condição, por tanto tempo, e que de repente 13 casos apareceram ao mesmo tempo, com intervalo pequeno. Ela vai ter que informar se teve alguma mudança de formulação, enfim. Então são medidas preventivas, e a Anvisa, olhando aquele material, entendendo que a empresa já tomou todas as precauções, eventualmente o risco imaginado não existia, liberou a comercialização novamente. Aí eu só não tenho certeza, não vi a decisão, se liberou a comercialização do produto como um todo, suspendendo aquele lote, ou se mesmo aquele lote, que aí são as variáveis que podem ocorrer numa decisão da Anvisa. Eu vou trazer um pouco, inclusive interessante a respeito da história do Código de Defesa do Consumidor, porque ele nasceu na década de 90, e eu falo de há mais ou menos uns 15 anos para cá, ele vem sendo trabalhado muito forte no Brasil, né, pelos PROCONs. Houve um período em que isso acabou não existindo. Um período ainda que a sociedade não tinha se adaptado, não existiam profissionais adequados na época para trabalhar com o direito do consumidor, e ainda é muito escasso no mercado profissionais que resolvam lidar com o direito do consumidor, né? Lembrando que talvez um dos mais próximos a nós, né, o direito do consumidor, um dos que desde que nascemos até que morremos estaremos consumindo, né, de alguma forma, ou através de terceiros ou por nós. Então, deveriam se repensar essa questão. Aliás, ter o conhecimento, uma especialização, porque isso faz uma diferença no mercado. Por mais que você vá só para a área civil ou para a área penal, entenda um pouco o direito do consumidor. Mas, nesses últimos 15 anos, os órgãos públicos vêm cada vez mais trazendo a informação, levando a informação. Em Ribeirão ainda está um pouquinho lento, né? Desde as 2 gestões anteriores para cá, as coisas ficaram um pouco mais lentas a respeito do PROCON da cidade. Agora, em contrapartida, nós temos o sensacionalismo. Isso eu não estou falando da cidade. Nós temos o sensacionalismo versus a informação. Ontem eu falei sobre essa questão do sensacionalismo, ele ser específico para algumas áreas. Olha, a pessoa acabou desaparecendo, houve um assassinato, um assalto ou algo assim, o sensacionalismo faz com que a mensagem chegue cada vez mais rápida e que aquilo que é danoso se resolva de uma forma mais rápida, né, mais célere, diferente da informação. Quando você traz o sensacionalismo para um local que é informação pura, né, que é contato com o direito do consumidor, você acaba perdendo um pouco da credibilidade e deixando de informar. Às vezes até correndo o risco da desinformação. E aí eu dei o exemplo da questão do papel higiênico, né? Há alguns anos isso aconteceu, como a caixa de fósforo também isso aconteceu, de se manipular um determinado produto que não poderia ser, já que a fábrica coloca lá 6 itens, a pessoa queria comprar um e aquilo foi mantido como se fosse lei. O que você pensa a respeito dentro do mercado e você conhecendo ações, processos, diariamente lidando com clientes, né, que estão à sua procura a respeito do direito do consumidor? O que você me fala sobre essa questão sensacionalismo e informação? Eu coloco um terceiro elemento: sensacionalismo, desinformação e oportunismo. São 3 itens que eu mais observo no cotidiano da lida na advocacia. Especificamente quanto ao sensacionalismo, ele é mal visto. Isso não traz resultado nenhum, porque você exacerba uma situação normalmente negativa de um fato, de um evento, e ao aumentar isso, colocar num patamar muito maior do que realmente é, você perde a verdade dos fatos. Você atrai mídia, atrai público, mas se perde a verdade. Isso não é bom.
Como é que eu combato o sensacionalismo? Eu combato com uma informação de verdade, eu combato com uma informação séria. Então, por várias vezes aqui, nós já tivemos perguntas dos nossos ouvintes, né, dos nossos telespectadores, dizendo, mas eu posso... Gente, calma, não é assim. O seu direito existe, mas não é na forma como está pensando. Não é qualquer coisa que vai te dar direito a uma indenização por dano moral. Você não vai ficar milionário se o seu nome for colocado de forma indevida no Serasa, porque as pessoas têm ainda esse imaginário comum, que é fruto de uma época ainda de transição do início do CDC na década de 90, CDC é de 90, a Constituição Cidadã é de 88, então se começou a entender e de fato no início algumas decisões foram mais pesadas, né? Os juízes ainda não sabiam muito bem como aplicar a regra, os tribunais não conheciam, era tudo novo. Então tivemos sim decisões de grande valor de dano moral por um apontamento indevido em Serasa. Isso já não acontece mais, isso acabou. O enriquecimento fácil com indenização não existe mais. O judiciário está mais ponderado. Ele já entendeu que se por um lado as empresas foram punidas e começaram a se movimentar para melhorar a qualidade de produtos e serviços, por outro lado havia um exército de consumidores com advogados, que eu digo, desapegados da ética profissional, que buscavam enriquecimento a todo e qualquer custo. E a gente via historinha de barata dentro da caixinha da garrafinha do refrigerante que era colocada, levava pelo de rato e jogava na comida do restaurante para ter vantagem, fazia aquele escândalo. Só que hoje isso volta com uma roupagem diferente. Hoje, com o advento das redes sociais, que não tínhamos ainda com intensidade na época do CDC, do surgimento do CDC, isso tudo voltou, porque vivemos um ambiente digital que é extremamente novo. Estamos falando de 20 anos. Ou seja, eu com 45, menos da metade da minha vida que eu tive acesso a esse ambiente digital. E ainda apanho dele, a gente não é familiarizado com essa nova realidade. As coisas começarão a se enquadrar. Há pouco eu vinha conversando com um professor da área de direito comercial, justamente um grande doutrinador, e ele justamente falava, precisamos atualizar o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, juntamente com outras leis, trazendo de alguma forma esse mundo digital para dentro do CDC, que é muito principiológico, sem dúvida, né? As regras vão se aplicar no mundo digital ou físico, por assim dizer, mas talvez tenham que ser um pouco mais claras nessas relações. Aí a gente vai voltando, combater um sensacionalismo, porque eu passo a ter uma informação de qualidade, eu passo a ter um consumidor melhor preparado para aquilo que ele está vendo, assistindo, ouvindo, ele vai ter realmente uma noção mais próxima da realidade, do que é direito, do que é obrigação, acima de tudo, não são só direitos. Lembra, a disciplina, a ciência do direito, ela traz direitos e obrigações, por isso a balancinha da justiça. Tudo tem que ser muito pesado. E aí, uma boa convivência no mundo virtual, físico, real, enfim, sabe-se lá que nome que nós vamos dar isso em algum momento. Fato é que estamos inseridos nesse novo ambiente social e precisamos enxergar isso com um pouco mais de seriedade. Ô Rony, mas em contrapartida, na hora que você fala sobre o mundo digital, eu acrescento que vem existindo cada vez mais, e aí eu falo sobre o doutor consumidor, a lei, eu sou o menino da lei, o menino do consumidor. Vem crescendo isso cada vez mais através das plataformas TikTok, Kawaii e Instagram. E o crescimento para eles é extremamente positivo, porque eles usam do sensacionalismo, maqueiam uma determinada situação, e realmente é maquiar, porque eu vou trazer novamente um exemplo aqui, que olha, você não vai pagar os 10% da gorjeta do garçom, então você vai ter que lavar os pratos. Você só sai daqui na hora que você for lavar os pratos. Ou seja, isso tudo sendo gravado em primeira pessoa, porque é o que poderia ser feito, mas sendo gravado com a gerente falando isso, com 2 representantes do estabelecimento também em volta do local, ou seja, não viram que estava sendo gravado? Se viram, falariam algo dessa forma com o cliente? Não falariam. E aí cai para o consumidor isso aí. O que é interessante saber? Olha, a gorjeta é uma bonificação, você dá ou não. Agora, dali para frente, a informação não foi dada. E aí a pessoa vai se pegar, ou vai se apegar, a ele ter que lavar pratos por não pagar a gorjeta, ao invés da gorjeta ser uma bonificação. Questão informativa. Pois é, e
o que a gente mais observa é que as informações, as imagens, diálogos são tirados de contexto, né? Eu não tenho dúvida de que numa condição dessa, provavelmente numa decisão acalorada, uma discussão mais acalorada, aquela gerente falou: se você não me pagar, eu vou te pôr para lavar prato. O cara vai lá e recorta isso e fala assim: gerente obriga consumidor a lavar pratos porque não pagou a gorjeta. E tira do contexto de que era só uma discussão e que é óbvio que ninguém forçaria um cliente, um consumidor a ir para a cozinha lavar pratos, porque isso é crime. Você está restringindo a liberdade daquela pessoa, enfim, teriam desdobramentos muito mais sérios e que, por óbvio, não aconteceram porque o contexto geral era bem diferente. Então, esse desvirtuamento da informação, da imagem das pessoas, dos diálogos e discursos, é algo que se vê a todo momento. E nós podemos extrapolar isso até para campanhas políticas. Se acontece em campanhas políticas, como é que não vai acontecer no dia a dia de um TikToker, de um Instagrammer ou coisas do gênero? Então, eu fico muito triste quando vejo profissionais, advogados, que têm ou deveriam ter formação, condições, fazendo dancinha no TikTok para angariar clientes e levar informação errada. Mas porque isso gera likes, gera curtidas, gera compartilhamentos, e hoje isso é monetizado. Mais uma vez, é um momento novo para a sociedade. Eu entendo que dentro da nossa montanha-russa social, isso ainda vai aumentar bastante, mas já começo, e não sei se você tem a mesma impressão, eu já começo a perceber movimentos contrários a estes, porque começaram a perceber o prejuízo social que isso tem causado, que o uso das redes de forma inadequada tem causado. E aí vale até um comentário interessante, que a gente até conversou aqui sobre o uso de celular nas escolas. Ontem, a minha filha, com 16 anos, falou: pai, está acontecendo uma coisa tão diferente dentro da escola. Eu falei: o que foi, filha? O que acontece? Meus amigos estão conversando e se divertindo na hora dos intervalos, né? Antigamente a gente chamava de recreio, né? Agora o intervalo. E antes ficava todo mundo no celular. Então, no começo foi ruim ficar sem o celular, mas sabe que a gente está conversando mais, está se entendendo um pouco melhor. Está fazendo coisa diferente. Então, a sociedade começa a perceber o que é bom e o que é ruim. Às vezes demora mais, às vezes demora menos. Mas ela reage, sempre buscando uma maneira um pouco mais positiva de resolver suas questões. Positiva ou adequativa, né? Porque eu lembro que o professor Degrande, ele falava muito sobre isso, que ele fazia com que as pessoas que utilizavam os celulares nas salas de aula realmente estivessem buscando informações sobre a matéria dele, já que ele lançava um determinado tema, né? Justamente como ferramenta. Ele lançava um determinado tema, a pessoa, ele falou que infelizmente era assim, os alunos começavam a debater com ele a respeito, e isso provavelmente acontece no Brasil inteiro ainda, em alguns locais que permitem, começam a debater com o Google, falando em nome do Google, né? Como se fosse o representante do Google para discutir um assunto com o professor ou pegá-lo em algum detalhe técnico específico. E aí ele começou a falar que ele inverteu a situação, fazendo com que fosse uma ferramenta, no momento que a pessoa estivesse com ele nas salas de aula. E não, é que eu falei, às vezes são atitudes positivas ou adequativas, né, dentro do mercado. Mas aí vem uma informação que eu acho muito interessante, que isso pode modificar o cenário um pouquinho do que na hora que você falou a respeito da política, quando vem um projeto de lei, ainda um projeto de lei na Câmara dos Deputados, em que ele traz a penalização de órgãos públicos, concessionárias e permissionários que não prestarem o serviço contratado e pago pelo consumidor. E aí vem não só como a simples multa, né, como uma das sanções, traz também a devolução do valor pago ao consumidor, correção monetária, juros e tudo mais. Ou seja, aí precisa se ver se é algo intencional, até que grau vai, mas isso vem com um peso diferente em que ele traz a punição a órgãos públicos ou todos aqueles contratados por ele que não prestarem um serviço adequado no prazo. É mais uma adequação positiva do que o código já descreve, né? É mais do mesmo, para mim não consegui visualizar nenhuma novidade, né? Nós somos campeões em leis repetidas, nós fazemos isso muito. Infelizmente, o nosso legislativo, de maneira geral, tem uma qualidade muito ruim, não tem um preparo adequado, né? E isso a gente observa
O Brasil é um dos poucos países no mundo, para não dizer o único, onde a lei não pega. Por que a lei não pega? Porque ela não foi bem preparada. Porque ela fala mais do mesmo. Porque ela não agregou absolutamente nada ao universo fático social. Então, não conheço esse projeto, então não estou falando desse especificamente, mas um projeto que diz que o Estado é obrigado a indenizar pela falta de prestação de um serviço, desculpa, eu já tenho isso no Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho essa responsabilidade desde a Constituição de 88, está lá no artigo 37, então não faz muito sentido para mim. O Código Civil 927 já fala disso. Alguma punição administrativa específica, talvez temos que olhar esse projeto com um pouco mais de cautela para ver se são situações pontuais. Ou se vão, de repente, aí sim, facilitar o acesso do consumidor à reparação pelo serviço não prestado. Porque aí é importante dizer que o Estado muitas vezes terceiriza e tem que fazê-lo, as suas atividades, por exemplo, concessões de rodovias, portos, aeroportos, e essas empresas concessionárias ou permissionárias do serviço não entregam aquilo para o qual foram contratadas, ao que se comprometeu. Então eu preciso realmente de mecanismos rápidos para a reparação do consumidor. Por quê? Porque por vezes são valores muito pequenos e o consumidor por si só não vai se interessar. Se você não tiver numa rodovia boa, você não vai lá buscar de volta o dinheiro do pedágio que você passou. Então você tem que ter outras formas de compelir, de obrigar esta concessionária a entregar o seu serviço de maneira adequada. E veja como é engraçado na hora que você pontuou, né, sobre falar mais do mesmo. Tem mais um projeto que estabelece limites para redução diária dos dias e entrada e saída de hotel, ou seja, já é utilizado. Projeto que permite que o consumidor cancele contratos de telecomunicação, mesmo que tenha dívidas com operadores, já vem sendo utilizado e muito. Projeto cria programa para proteger dados dos consumidores. Poxa, LGPD. Então, e isso tudo, eu estou falando do mês de março, viu? Comissão de Defesa do Consumidor elegeu o Daniel Almeida como presidente. A questão da limitação da quantidade de água em alimentos congelados. Poxa, nós já estamos com várias outras leis no mercado, né? Inclusive, meu pai fala muito sobre isso, na hora que nós falamos sobre a utilização da internet dentro do CDC. Não existia internet dentro do CDC naquele momento, mas existe toda a venda feita fora da loja física. Exato. Ponto. A internet entra lá, ele se adequa lá. Então, é engraçado que se colocam pessoas dentro do campo político para legislar alguma coisa e estão fazendo o que já existe. E num termo, numa hierarquia normativa que depois fica muito mais difícil fazer ajustes, né? Você podia fazer isso por meio de regulamentações. Por exemplo, a utilização do CDC em vendas online, etc. Você pode ter um decreto, que é muito mais rápido, muito mais fácil de ser ajustado, modificado. Você pode ter resoluções dos órgãos reguladores. Enfim, são várias ferramentas que a legislação já oferece, que o nosso contexto normativo permite, que são muitas vezes mal utilizadas. A questão da água. O Inmetro já fala, já tem normativa Inmetro há quantos anos dizendo qual a porcentagem de água do peso líquido do produto e como isso tem que inclusive estar indicado na embalagem. Como o Thiago mesmo falou a respeito de uma determinada batata que está aparecendo muito no TikTok, olha, ela pesa 250 gramas, mas lá existem... Mas se você dá uma olhada embaixo, existe um outro peso, que é o peso real dela, né? Não o peso da embalagem, mas o que tem lá dentro. Peso bruto, peso líquido. Justamente, né? E que é obrigatório se colocar. Então não precisa inventar um outro tipo de lei para isso. Agora, tem uma que é interessante, não sei se isso seria válido no mercado. Reembolso do passageiro com voo cancelado em até 7 dias. É um projeto ainda. Fantástico. Até porque esse passageiro muito provavelmente vai ter que desembolsar o custeio de uma nova passagem, num novo preço, um novo valor. E a regulação desse prazo de 7 dias me parece bastante viável. Agora, a ANAC podia fazer isso por resolução. E aí que está, né? Mais falta de entendimento. Simples. Na verdade, eu enxergo como a necessidade dos nossos legisladores apresentarem projetos para chegar ao final do mandato e dizer, eu não fiquei lá à toa. Apresentei tantos projetos. Apresentei X projetos, etc. Mas quantos foram aprovados, quantos são eficazes, qual a qualidade desses projetos, né? O que realmente foi para frente, o que não foi, quando a função deles não é apenas legislar. Eles têm outras atividades que acabam se perdendo, que não apenas legislar,
Então, um recurso nosso, porque o tempo de um legislador, o tempo da equipe, dos seus assessores, etc., precisa ser melhor utilizado em prol da sociedade. Então não dá para ficar inventando a roda, né, com historinhas bonitinhas, simplesmente para estatística. Eu vou dar um pulo no Savenhago? Não posso dar um pulo no Savenhago ainda? Mas então eu vou direto a pergunta para o Rony. Ô Rony, com exceção do judiciário, né, que nós sabemos que existem vários problemas aí, inclusive na própria demora, infelizmente, mesmo com a parte digital, existe ainda uma demora em resolução, né, vários projetos, vários processos para um único juiz e acaba não crescendo, né, o número dentro do juizado. Sem ser esse caso, do problema interno ao que acontece no judiciário, qual que é o maior problema que você considera hoje dentro do mercado, direito do consumidor, fornecedor e o próprio consumidor, né? O que você vislumbra como algo que seria importante, uma modificação, para que se tivesse algo positivo daqui a alguns anos? Eu não tenho a menor dúvida de que a educação para o consumo. Eu diria que boa parte dos problemas que nós temos decorrem da falta de educação para o consumo, tanto do lado do consumidor a respeito de seus direitos e obrigações, e consequentemente também do empresário a respeito de seus direitos e obrigações. Todos têm que saber o que pode e o que não pode com clareza. E quando eu faço isso, por exemplo, um consumidor bem educado, eu resolvo um problema em boa parte do superendividamento. Eu resolvo discussões que não têm fundamento jurídico nenhum e se baseiam em achômetro ou algum videozinho de alguma rede social. Então o cidadão vai lá e afoga o judiciário, principalmente o juizado especial, com várias demandas sem razão de ser. E aí também vem o bom senso do advogado, né? Exato. Que acaba pegando o caso, que ele sabe que o caso não vai se desenvolver em nada positivo. Mas é aquela história, não vou ter custo nenhum, se vier qualquer coisa eu estou resolvendo e ganhando alguma coisinha aqui e pago minha conta de energia no final do mês. Não se valoriza, né? Não valoriza o próprio autoconhecimento. Infelizmente. E acaba prostituindo o próprio serviço que ele tem, que seria interessante para o mercado, algo positivo, mas não, ele prostitui colocando um serviço desse porte para o judiciário decidir, jogando e sabendo que não há finalidade nenhuma e não terá um fim positivo nenhum naquilo lá, e o consumidor do outro lado se acha ou gosta de ser enganado, talvez. Porque o próprio consumidor já viu na rede social que não vai para frente. Exato. E por outro lado, Rodrigo, acho que a gente também tem aqui a função dos empresários melhor preparados, né? Sim. Às vezes o empresário permite que uma demanda vá ao judiciário por um valor muito pequeno, por uma falta de conversa com um consumidor. E isso acontece em todos os níveis. Por conta de falta 20, 30 reais. Exato. Não vou trocar porque a garantia venceu ontem. Meu amigo, você está cansado de saber que o judiciário não vai olhar se venceu por um dia a sua garantia. Ele vai mandar você reparar aquele consumidor. Aí você vai discutir uma televisão, vai onerar, vai ter um advogado envolvido, o judiciário envolvido, o advogado da outra parte envolvido, tempo de audiência. Fora mais caro. Que antes houve o PROCON da cidade, às vezes a conciliação. Dando a imagem daquela empresa. Justamente. Então, a educação ampla, tanto para os consumidores quanto para os fornecedores, eu acredito que resolva mais de 80% daquilo que hoje chega ao judiciário do que chega no meu escritório. Próxima semana eu começo com essa pergunta. Quero agradecer ao Dr. Rony Gatto pela participação mais uma vez, ouvintes e telespectadores, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Até a semana que vem. Até. Hora do Consumidor. O tempo não para. Ele avança, transforma, reinventa. E com ele, seguimos em movimento. A TV Tati nasceu com um propósito: ser a voz das pessoas. Contar histórias, informar e emocionar.
Crescemos, conquistamos, nos tornamos parte do dia a dia de milhares de lares. E como todo grande caminho, pede renovação. Hoje, damos um passo adiante. TV Tati agora é TH+. Não é apenas uma mudança de nome, é uma evolução. Um novo capítulo de uma história que nunca deixou de pulsar. TH+, é força, é dinamismo, é vínculo, é a certeza de que podemos ser mais, entregar mais, ir além. É uma marca que simboliza o nosso crescimento, a nossa transformação e a nossa conexão ainda maior com você. Continuamos ampliando horizontes, multiplicando vozes, escrevendo o futuro da comunicação. O mundo muda e nós mudamos com ele, mas seguimos fiéis ao que nos trouxe até aqui. A paixão por contar histórias e a vontade de fazer sempre mais. TH+. O futuro nos move. No Hora da Verdade, você fica sabendo tudo o que acontece na cidade com Diogo Souza. Tem muita informação e prestação de serviço. Tudo ao vivo para você acompanhar pela TV, rádio ou internet. Hora da Verdade, de segunda a sexta, 12:45 na TH+ TV.